Olá, sejam muito bem-vindas. Nossa live de hoje são 4 alimentos para que você consome com frequência, que são saudáveis e que podem estar comprometendo o teu emagrecimento. Eu quero que você entenda que não existe alimento mocinho ou vilão no teu processo de emagrecimento. Porém, a gente precisa entender que ser saudável não significa ser pouco calórico. E tem alimentos que você consome com frequência na tua rotina e que podem estar dificultando o seu emagrecimento e você nem imagina. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes vocês classificam os alimentos como permitido e proibido. O pão engorda, o feijão engorda, o macarrão engorda. Ah, isso daqui é saudável. Isso pode. Então não existe. Primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é: não existe permitido ou proibido no processo de emagrecimento. Tudo depende, tudo é um conjunto de estratégias, de equilíbrio, de refeições. Como que você consegue deixar a tua refeição mais nutritiva, mais saudável, mais equilibrada? Então, quando a gente fala de emagrecimento, o segredo do teu emagrecimento ele está no equilíbrio das tuas refeições, em como você equilibra ela. Então, né, eu sempre falo para vocês, gente, não existe pão, não pode, não posso comer pão no meu emagrecimento. Posso, mas você não precisa viver à base de pão. Então, não tem um alimento que é milagroso e que você vai se entupir daquele alimento e vai conseguir emagrecer, nem tem um alimento que você não deveria consumir de jeito nenhum, que aquele alimento vai te engordar. Então, meu objetivo de hoje é que você saia daqui entendendo alimentos que frequentemente são consumidos, que são saudáveis, mas que se eles estiverem em excesso, eles podem estar comprometendo o teu emagrecimento. E escolhi justamente 4 alimentos que são muito consumidos por vocês e que vocês devem ter aí na geladeira agora, no armário, em casa. E eu quero que vocês me digam se vocês usam essas quantidades, se vocês acabam usando uma quantidade muito maior, se vocês já imaginavam que eles eram tão calóricos assim, né? Para poder equilibrar esse consumo e compartilhem, gente. Que eu garanto que vocês vão falar, gente, eu consumia mais do que isso. Caramba, é muita coisa eu nem imaginava. Então, conhecimento dado e compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, a gente faz um bem para a nossa saúde e para a saúde de outras pessoas. Então, muitas mulheres que são acompanhadas por mim, minhas alunas, aprenderam isso, implementaram, e isso contribuiu no processo delas de emagrecimento. Então, vamos lá. Primeiro alimento que eu quero falar aqui para vocês, vamos começar por quem? Eles estão aqui comigo. Trouxe todo mundo aqui para me acompanhar. Vamos começar pelo azeite. Azeite é muito saudável. Quem não tem um azeite em casa, quem não bota um azeite na salada, quem muitas vezes não aumenta o consumo de azeite no processo de emagrecimento, porque passa a comer mais salada, passa a comer mais legumes e passa a usar mais azeite. Azeite é para ser usado no processo de emagrecimento? É para ser usado. Porém, azeite não é pouco calórico. Quando a gente olha a informação nutricional, aqui me diz que uma colher de sopa de azeite tem 106 calorias. 13 ml de azeite, 106 calorias. Sabe aquele copinho, quando a gente compra um xarope? Ali tem 10 ml. Né? Tem alguns que tem mais. Mas, por exemplo, é um copinho daquele cheio que a gente facilmente bota numa salada, usa para fazer a comida, faz um refogado, faz um legume assado. Então, gente, eu já acompanhei várias mulheres que estavam engordando por conta do excesso de azeite. É a caloria oculta. Você não está vendo, você não está visualizando, você não está saciando com aquela caloria, mas está consumindo. Então, se você gosta muito de azeite, primeira coisa que eu tenho para te dizer, é saudável? É saudável. Mas, gente, 103, 106 calorias é quase a mesma caloria de 2 fatias de pão. Aí você muitas vezes corta o pão porque é carboidrato, porque te disseram que não era bom, que não contribuía para o teu emagrecimento, mas está se entupindo de azeite. E aí o que eu quero te explicar? O azeite, quando a gente fala em macronutriente, a gente tem quem? Carboidrato, lipídio, proteína. O azeite, ele é do grupo dos lipídios, é do grupo da gordura. E a gordura é o macronutriente que mais te oferece caloria em menor quantidade. Então, muito cuidado com a gordura no processo de emagrecimento. É fácil estar consumindo uma quantidade grande de caloria na gordura em uma pequena quantidade. Então, quem aí não tem azeite em casa? Quem aí não usa azeite todos os dias?
muito cuidado com essa quantidade de azeite que vocês vêm usando. E isso vai valer, gente, para todas as outras gorduras também. Azeite, manteiga, óleo de coco, que mais? Óleo comum. Então, quando a gente fala assim, você pode usar o azeite para cozinhar, que vai ser melhor do que determinados óleos, é melhor, mas não é por isso que você vai consumir em quantidade exagerada. Então, é o que eu sempre falo, é o mínimo, é o fiozinho do azeite, é o mínimo para poder cozinhar. Muitas vezes vocês vão no automático, vocês vão virando. Vai fazer um legume assado, o negócio é encharcado de azeite. Vai fazer porque vocês acham que é saudável. E se é saudável, me ajuda a emagrecer. Então, muito cuidado com essa lógica do saudável que está liberado, porque não é porque é saudável que está liberado usar em grande quantidade. Então, primeiro alimento, azeite. Vamos controlar essa quantidade de azeite, de óleo, de gordura que vocês usam, seja por cima da salada, seja para cozinhar. Quem aí ama azeite, exagera no azeite, bota azeite em tudo? Como é que vocês lidam com azeite na rotina de vocês? Então, já entenderam que é saudável, mas eu preciso controlar esse excesso na minha alimentação, porque às vezes é aquela caloria que eu não estou visualizando. Aí sabe aquele momento que vocês falam assim, meu Deus, eu já cortei de tudo para emagrecer, não sei mais de onde tirar? Às vezes a caloria está oculta, está num detalhe que você não está conseguindo enxergar, está num detalhe que você não está conseguindo visualizar. Por isso que é tão importante a gente chamar a atenção para esses pequenos pontos, porque fazem toda a diferença no processo de emagrecimento de vocês. Segundo alimento, saindo do azeite. Vamos aqui, ó, para... Deixa eu ver se dá para mostrar assim, porque tem o YouTube e o Instagram. Queijo, ó, queijo. Aqui temos 30 gramas de queijo. Deixa eu pegar na mão para facilitar a visualização. Ó, 30 gramas de queijo, uma fatia. Essa fatia, ela tá grossinha, tá vendo? 30 gramas. 30 gramas de queijo. Esse queijo em especial que eu tô na mão, ele é um queijo vegetal, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu acabo consumindo queijos vegetais. Mas a média de caloria é muito parecida. Então, o que eu tenho com um queijo comum, com um queijo meia cura, com queijo padrão, então o que eu tenho para te dizer, 30 gramas de queijo tem mais ou menos 100 calorias. Esse meu queijo aqui, ó, a informação nutricional dele está me dizendo que ele tem 96 calorias. Ou seja, em uma fatia, eu tenho praticamente 100 calorias. Quantas vezes, quantas pessoas vocês não conhecem que falam assim: coloco queijo em tudo. Vou fazer uma preparação, boto queijo. Tô fazendo ali uma receitinha, boto queijo. Salpico queijo. Tô esperando a comida ficar pronta, boto queijo. Então, quantas vezes vocês já não viram pessoas se entupindo de queijo? E aí? A cada beliscada você vai botar uma fatia de 30 gramas? São 100 calorias. É muita caloria, gente. Bota 100 aqui, 100 ali, 100 aqui, 100 ali. No processo de emagrecimento, se a gente está falando que o emagrecimento precisa ali sim do déficit calórico, precisa de combinação correta de alimentos, de nutrientes, mas precisa de déficit calórico, é muita caloria. Então, se eu estou colocando queijo em tudo, muita atenção. Você precisa controlar esse excesso de queijo. Porque imagina ficar somando a cada momento do dia, é um queijinho no café da manhã, é um queijinho que entra no teu lanche da noite, aí bota mais alguma preparação com queijo de tarde, tá esperando a comida à noite ficar pronta, mais uma fatia. Olha quanta quantidade de caloria você consumiu ao longo do dia só comendo queijo. E muitas vezes a lógica de vocês, enquanto vai comendo queijo, é a mesma lógica do tipo, mas está liberado, queijo pode, queijo é proteína. Então não tem essa, independente de ser proteína, carboidrato ou gordura, você concorda comigo que aquilo ali tem caloria? E que não vai adiantar para o teu emagrecimento se encher de calorias? Esse é o segredo. Eu não posso ficar demonizando algum grupo específico de alimentos. O carboidrato engorda, a gordura emagrece. Se fica só com esse pensamento, não adianta, porque você está se entupindo de outras coisas e consumindo uma quantidade de caloria grande também. Então, o segredo é equilíbrio. É justamente pensar nisso. Eu preciso equilibrar as minhas refeições, não condenar, demonizar, acreditar que tem alimento
mocinho ou vilão, acreditar que um grupo alimentar faz mal e que só pode outro, que é justamente isso que faz com que vocês acabem ficando assim, ó, bitolados, se entupindo de um alimento que vocês nem imaginam e tendo um excesso de calorias muito grande. Tenho mais a dizer sobre o queijo. É muito comum, nessa era da low carb, vocês se entupirem de queijo e, às vezes, se você se entope de queijo, vive tendo gases, distensão abdominal, aquela barriga que acorda lisinha, daqui a pouco tá barriga de grávida, aqueles gases que fedem, gases com muito odor, né? Você pode estar se entupindo de caloria do queijo e, se você tem esses sintomas, talvez, além disso, você tenha intolerância à lactose, não saiba, está se entupindo de queijo. Esse é o motivo dos gases fedidos, esse é o motivo de você ficar com a barriga sempre de grávida, e você está se entupindo de queijo achando que é a oitava maravilha do mundo. Você está se entupindo de queijo e esse queijo não está nem te permitindo emagrecer. Por quê? Porque se você tem uma intolerância à lactose, se você está se entupindo de queijo e se esse queijo está comprometendo o teu emagrecimento, se você tem intolerância, você está inflamada. O queijo está te deixando mais inflamado ainda, porque você tem uma intolerância e está consumindo muito, e isso vai continuar comprometendo o teu emagrecimento. Então, entendem? Não existe mocinho e vilão no emagrecimento. Eu preciso entender como o meu corpo lida com aquele alimento. Então, se você hoje se entope de queijo, você precisa entender que muito queijo vai te dar muita caloria. E se esse queijo, você come muito queijo, leites derivados e vive com gases, barriga inchada, você pode ter uma intolerância e nem imagina. Então, 2 pontos aí que vão estar comprometendo e dificultando o teu emagrecimento. Por quê? Porque um corpo inflamado é um corpo que tem muita dificuldade em emagrecer. Então, desinflamar, fazer regeneração metabólica, dar os nutrientes corretos para o teu corpo é fundamental para que você alcance teu emagrecimento definitivo. Então, falamos aqui sobre o azeite, o excesso de azeite, falamos sobre o excesso de queijo, e já são 2 alimentos que quem aí não tem eles na geladeira? Quem não tem queijo na geladeira? Quem não tem azeite na geladeira? São 2 alimentos de consumo muito comuns, de consumo muito frequentes. Gente, eu, enquanto intolerante, como eu tenho dificuldade de comprar uma preparação na rua sem queijo? Parece que todos os cardápios dos restaurantes, de tudo, tem queijo. Então, olha como a gente vai consumindo uma quantidade grande de algo que é calórico e a gente nem se dá conta, e a gente nem percebe. Eu mesma passei a perceber muito isso depois de não poder consumir, porque eu vejo o quanto tudo tem queijo em todos os lugares. Então, isso é importante de vocês pensarem. Eu amo queijo? Amo. Qual é o horário do dia que eu vou deixar para consumir o meu queijo? Ah, eu vou consumir no café da manhã. Não, vou deixar para consumir à tarde. Ah, se eu comer de manhã, não vou comer de tarde. É equilíbrio, gente. É conseguir equilibrar as quantidades. É conseguir pensar em que momento do dia que você vai colocar aquilo ali. A Lari falou que azeite tem muita caloria. Então, eu vou pôr um pouquinho de azeite na minha salada do almoço. Eu vou colocar um pouquinho de azeite na minha salada do jantar. Se eu faço aquela comida que fica com prato gorduroso, gente, olha o problema aí. A gordura está ali, olha a caloria aí no teu prato e você não está enxergando. Então, a caloria não está só no alimento, está na gordura que você usa ali para fazer aquele alimento. Se está usando muita gordura, caloria está ali no meio. Tem que diminuir, sim, essa gordura. Terceiro alimento que pode estar comprometendo, que pode estar dificultando o teu emagrecimento, e é muito fácil que você tenha esse alimento em casa. A polêmica, tchan, 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 tapioca. Quem aí não adora uma tapioca? Ou quem aí já não ouviu que era melhor comer pão do que comer tapioca? Porque tapioca não tem glúten, porque o glúten atrapalha o teu emagrecimento. E aí, verdade ou mentira? Lari, o glúten atrapalha o meu emagrecimento? Lari, preciso da tapioca para emagrecer? E a grande questão, a grande verdade é a seguinte: o glúten vai atrapalhar se a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten, se ela tem uma doença celíaca, se ela está consumindo muito glúten, se ela demonstra ter sintomas de que o glúten está fazendo mal para ela. Então, sempre que a gente quer saber se aquele alimento está te fazendo mal ou não, você tem que investigar.
Tem gente que fala para mim, Lari, quando eu como muito pão, eu fico cansada, eu fico lenta, eu fico prostrada. Se você se sente assim, talvez sim, você tenha uma sensibilidade ao glúten. E consumir alimentos sem glúten talvez te beneficie. Se você se sente pesada, inchada, mal quando come pão e não se sente assim quando come a tapioca, talvez realmente o glúten seja algo que não está te fazendo tão bem. Mas vocês entendem que isso não é uma regra para todo mundo? Vocês entendem que cada um somos únicos? Cada corpo é um corpo? Então a gente precisa criar essa autonomia de entender o que o teu corpo está querendo te dizer. O que o teu corpo está querendo te mostrar? Será que você está digerindo bem aquele alimento ou não? Eu posso ficar maravilhosamente bem consumindo glúten e você não. Assim como a lactose. Eu consumia lactose e ficava bem. Hoje em dia eu tenho intolerância. Então são ciclos, gente. Às vezes isso muda também. Às vezes, de tanto consumir determinado alimento, o nosso corpo satura. Então, por isso que eu falo que a clínica é soberana. E quando eu uso essa palavra, quando eu uso essa frase, a clínica é soberana, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o seu corpo fala com você. O seu corpo, ele se comunica com você. Ele te mostra quando alguma coisa não está legal. Então, se você come o teu pão, que tem glúten, glúten está no trigo, né? Se você come o seu pão e você se sente bem, tudo bem em continuar consumindo o seu pão. Tá tudo bem. Você não precisa parar de comer o pão. Mas você não precisa viver à base de pão. Pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. Escolhe um momento do dia para você deixar o seu pão. Então, o que vocês precisam pensar quando a gente está falando aí de tapioca? Quando eu olho para a informação nutricional, e isso é muito legal, gente, olhar para o rótulo, não é ficar bitolada, não é ficar a louca do rótulo, que tudo fica lendo absurdamente, mas é aprender a criar autonomia de fazer de vez em quando essas comparações. Quando alguém te diz que a tapioca é melhor do que o pão, por que ela é melhor? Vamos olhar os dois. Vamos pegar a lista de ingredientes, vamos pegar o rótulo do pão e o rótulo da tapioca e fazer essa comparação para entender o que o rótulo está me dizendo. Então é isso. Quando eu olho aqui, goma de tapioca, a embalagem me diz que 3 colheres de sopa, 60 gramas, que são 3 colheres de sopa cheias de goma, isso tem 145 calorias, 36 gramas de carboidrato. Se eu comparo isso com 2 fatias de pão, essa tapioca é mais calórica do que o pão. Essa tapioca de 60 gramas, que é uma tapioca pequena, ela tem bem mais carboidrato do que o pão. 2 fatias de pão tem 22, 24 gramas de carboidrato, 20, dependendo do pão. Eu tenho 36 gramas de carboidrato aqui. Então, a tapioca, muitas vezes, é usada ainda como ótima para o processo de emagrecimento. Aí, o que você faz? Você não pesa 60 gramas. Você faz a tapioca grande na frigideira. Você ocupa a frigideira todinha de tapioca. Sabe o que acontece? Você come muito mais do que 60 gramas. Você bota uns 100 gramas de goma. Você está consumindo uma quantidade enorme de calorias na tua tapioca. Valeu a pena a troca do pão pela tapioca? Não, não valeu a pena. Por quê? Porque para o teu emagrecimento, se eu preciso falar em déficit calórico, embora essa tapioca não tenha glúten, isso vai te dar uma caloria muito maior. Aquela tapioca do tamanho da tapioca da feira é uma tapioca gigante. É uma quantidade de caloria muito grande. Então, se você passa a botar isso na tua rotina todo dia, e você, por exemplo, está sedentária, não tem um gasto calórico muito alto, né? Não vai ajudar o teu emagrecimento, tá arriscado a atrapalhar. Por isso que eu falo que tudo depende. Depende de quem eu sou, depende, né, da minha rotina, do quanto eu estou comendo. Quantidade e qualidade são coisas diferentes. A tapioca pode ser saudável? Pode. Mas qual é a quantidade que você está consumindo? O azeite é saudável? É. Mas qual a quantidade de azeite que você está consumindo? O queijo é uma opção saudável? É. Mas qual a quantidade de queijo que você está consumindo? Muitas vezes eu falo, né? Precisa da balança, a balança vai te ajudar a ter clareza, a balança vai te ajudar a entender melhor as quantidades. E vocês falam, Deus me livre, Lari, balança, pesar, mas faz toda a diferença. É diferente você comer uma tapioca de 60 gramas e uma tapioca de 100. É diferente você usar um fiozinho de azeite na salada, e isso ser benéfico, e você jogar um monte de azeite em tudo, colocar na comida, colocar na pizza, né? Pessoal de São Paulo que gosta, entope a pizza de azeite. Então, a quantidade faz a diferença, porque você pode hoje estar consumindo alimentos extremamente saudáveis, mas que está ficando muito calórico para você.
e você precisa revisar essas quantidades. Eu estou falando aqui para você que você não pode mais comer o queijo, não pode mais consumir o azeite, não pode mais comer a tapioca, de jeito nenhum. Mas muitas vezes o erro está nas quantidades. Muitos resultados incríveis das mulheres que vocês veem aqui, do MCI, né, minha paciente, minhas alunas, o ajuste foi nas quantidades. A própria Karina mora em Fortaleza. O que muitas vezes a galera de Fortaleza consome? Aipim, tapioca, cuscuz. Karina perdeu 5 quilos só a gente diminuindo as quantidades. Ou seja, ela consumia muito produto bom, não era aquele monte de industrializado, mas ela estava consumindo isso em grande quantidade. Quando a gente fez o ajuste das quantidades, ela emagreceu e melhorou um monte de sintoma, passou a ter mais disposição, mais energia. Ela tem endometriose, vivia sentindo muitas dores, estava com dor no joelho e tudo isso melhorou. Porque foram 5 quilos rápido que ela perdeu, sem fazer loucura, sem radicalismo, sem passar fome, só ajustando quantidade. Então, eu preciso que você saia daqui hoje entendendo, não existe mocinho ou vilão no meu emagrecimento. Não existe alimento proibido ou milagroso no meu emagrecimento. A grande questão está na quantidade que eu estou consumindo desses alimentos. Eu estou exagerando, será? Será que eu sou contra a balança, mas a balança vai me dar um norte? Será que eu estou colocando muito azeite? Estou colocando queijo em tudo? Eu tenho medo do carboidrato? E com medo do carboidrato eu acabo consumindo muita gordura? Eu acabo consumindo muito queijo? Então, olha quantas coisas aí que às vezes você não pensa que você está exagerando e que está comprometendo o teu emagrecimento. Mas por que você não pensa? Porque você foi ensinada que tais alimentos podiam e tais alimentos não podiam. Não existe essa classificação do permitido e do proibido. É equilíbrio, é aprender a fazer a combinação correta desses alimentos, é aprender a fazer a combinação correta dos nutrientes, para que isso desinflame o teu corpo, para que você consiga fazer regeneração metabólica, para que você consiga ficar bem nutrida, e aí emagrecer vai ser muito mais fácil. Então, falamos aqui já, ó, do azeite, falamos aqui do queijo e falamos da tapioca. Logo, não tenham mais essa dúvida. Se vocês conhecem pessoas que têm essa dúvida, como pão ou como tapioca, explica isso. Pega o rótulo, compara o rótulo do pão com o rótulo da tapioca. Olha lá a diferença de caloria de um para o outro. A tapioca muito grande vai te dar muita caloria. A tapioca muito grande vai te dar muito carboidrato. Essa é a grande questão que vocês precisam começar a entender. Quantidade. Eu preciso pensar em quantidade. Além de melhorar a qualidade da minha alimentação, porque às vezes vocês falam assim, Lari, mas eu estou comendo tudo tão saudável e eu não sei por que eu não estou conseguindo emagrecer. Talvez hoje você não esteja conseguindo emagrecer porque você fez um refino, melhorou a qualidade da tua alimentação, mas ainda está comendo em quantidades muito excessivas. Então, o próximo passo é acertar essas quantidades. Entende? Como faz diferença? Como não adianta só cuidar de qualidade, por isso que eu fiz questão de trazer alimentos que vocês usam, que vocês têm em casa. Alimentos que eu vejo que as mulheres chegam até mim consumindo em muita quantidade, que é um pequeno ajuste que já vira a chave e você volta a emagrecer. Aquele emagrecimento que está travado há anos, aquele emagrecimento que você fica cortando tudo para emagrecer, que você diz que você não sabe mais o que cortar para emagrecer, eu preciso te dizer que não é o cortar, é o equilibrar, é o incluir opções mais nutritivas, é o incluir alimentos mais nutritivos que vão te ajudar em quantidades adequadas, que vão te ajudar a alcançar teu emagrecimento, a melhora dos teus exames, a melhora da tua autoestima, fazer você voltar a caber ali nas tuas roupas. Então, às vezes, é um ajuste básico. Eu quero que vocês entendam que emagrecer não é e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não precisa ser uma coisa de outro mundo. Às vezes é um ajuste básico que faz a diferença no teu processo de emagrecimento. É algo simples que você está excedendo a quantidade e está dificultando o teu emagrecimento. Então, o que será hoje que pode estar excessivo? Será que você está se alimentando saudável, mas em grandes quantidades? E aí, nosso quarto alimento é um alimento que vai para a mesma lógica da gordura. Quem é ele? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. É o abacate. Abacate, gente, ótimo para a saúde,
super saudável, gordura boa, por ser fonte de gordura boa, ajuda muitas vezes no intestino. Adoro usar abacate com quem tem intestino preso, porque como ele é uma gordura boa, ajuda no intestino muitas vezes. Então, abacate ótimo para a saúde, porém, se você adora um guacamole, se você adora uma vitamina de abacate, tem que tomar muito cuidado com as quantidades. E aí, o que eu quis mostrar para vocês? Eu trouxe aqui, deixa eu ver se vai dar para aparecer. Eu peguei esse abacate, ó. Aqui tem 70 gramas de abacate. Deixa eu mostrar aqui também. 70 gramas de abacate. Eu peguei isso com colher de sopa, bem cheia. É como se tivesse pego com bola de sorvete, sabe? Formando bola de sorvete. 70 gramas de abacate. É o que tem aqui nesse potinho. Essa é a quantidade de abacate que equivale a uma porção de frutas. 70 gramas de abacate, 60, 70, é o que equivale a uma porção. Ou seja, o que é uma porção de fruta? Uma porção de banana é uma banana, uma porção de maçã é uma maçã, uma porção de pera é uma pera, né? E por aí vai. Uma porção de uva são 10 uvas. Uma porção de abacate é isso aqui. Tô com medo dele virar e cair. 60, 70 gramas. É uma porção de abacate. Ou seja, quando você diz que você fez uma vitamina de abacate, você usou meio abacate. Quando você comeu guacamole loucamente lá na sexta-feira e ficou lá comendo guacamole com Doritos ainda por cima, você consumiu muita caloria. Por quê? O saudável não significa ser pouco calórico. Quer incluir o abacate na tua rotina? Tem intestino preso, quer colocar o abacate? Pode colocar, mas isso aqui é o equivalente a uma porção de fruta. Não é meio abacate. Quando você consome, ó, eu peguei essas 2 colheres, cortei o abacate no meio, peguei essas 2 colheres e ainda sobrou mais da metade do abacate. Ou seja, se esse abacate é muito grande e você usa meio abacate, você está usando facilmente ali 100 e poucos gramas de abacate. Então, essa quantidade em excesso pode sim estar comprometendo o teu emagrecimento se é algo que você consome com frequência. Aí, sabe o que vocês falam ainda por cima? Que o abacate fica gostoso com bastante açúcar, com bastante mel. Não é isso que vocês falam? Fiz uma vitamina de abacate cheia de açúcar. Fiz um abacate amassado com açúcar. O próprio abacate já tinha um monte de caloria e você ainda entupiu de mais caloria colocando açúcar. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo de comer banana. Porque banana tem muito carboidrato, porque banana engorda, banana não pode. Mas o danado do abacate, ninguém tem medo. Todo mundo come abacate ali tranquilo. Não, abacate é gordura. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa clareza. Carboidrato não é vilão, gordura não é mocinha. Mostrei para vocês de 4 alimentos, 3 alimentos que são fontes de gordura: queijo, azeite, abacate. O quarto foi tapioca, que é fonte de carboidrato. 3 desses alimentos, queijo, azeite, abacate, é fácil de vocês terem em casa. O abacate, eu vejo que o consumo é um pouco menor, né? Não é todo mundo que ama abacate, tem gente que detesta. Mas azeite e queijo, gente, todo mundo consome, todo mundo tem em casa e muita gente consome em grande quantidade. Então, entendam que existem calorias ocultas que a gente não está percebendo e que às vezes estão dificultando o nosso emagrecimento, que é o caso do azeite, é o caso da manteiga, é o caso da gordura que eu uso para cozinhar, né? Ama abacate, Elaine? Saudade de você. Elaine é mais uma, gente, dessas mulheres transformadas que não precisou abrir mão de nada do que gosta para comer, que aprendeu a equilibrar as quantidades, que emagreceu pra caramba e se manteve aí magra, maravilhosa, né? E é isso que eu quero ensinar para vocês, são ajustes. A gente precisa ter essa autonomia. A Letícia não gosta, né, Letícia? A gente precisa criar essa autonomia. Ó, a Letícia com um queijo aí. A gente precisa criar essa autonomia de entender o que eu posso estar consumindo hoje que está comprometendo o meu emagrecimento. O que está entrando em grande quantidade que está comprometendo o meu emagrecimento e eu não imagino. Então, eu vou escolher um momento do dia para deixar isso. Eu vou comer meu queijo no café e não vou comer mais no dia. Eu boto outra coisa. Gente, a gente tem uma variedade tão grande de alimentos, de opções. Por que a gente tem que ficar fazendo só a mesma coisa todo dia? Por que a gente tem que comer só o mesmo alimento? Tem tanta fruta para se comer.
Por que só pão? Por que só banana? Por que só, né? Tem tanta opção. Então, cicla isso. Por que só queijo, né? É variedade. O emagrecimento, teu corpo precisa de variedade. O emagrecimento depende de ciclar estratégias. E ciclar estratégia é mudar o tipo de fruta, é mudar a quantidade de carboidrato, é mudar a quantidade de gordura. Isso tudo são estratégias. Se o meu peso estagnou, antes de eu chegar no meu objetivo final, eu preciso mudar novamente a estratégia. Não adianta ficar fazendo só a mesma coisa. Eu preciso ir mudando para esse peso continuar caindo. O segredo do peso não estagnar é justamente isso. Ciclo de estratégia. Opa, peso parou. Qual é a próxima estratégia? Agora eu vou trabalhar com um pouquinho mais de gordura. Agora eu vou diminuir um pouquinho mais o carboidrato. Agora talvez eu use um jejum intermitente. Agora é isso. Os ciclos de estratégias são muito bem-vindos no teu processo de emagrecimento para conseguir fazer o peso não estagnar. Porém, a base do teu emagrecimento é o quê? Combinação correta de alimentos e nutrientes. É você criar consciência alimentar, né, para que você consiga aprender a fazer escolhas. Então vocês precisam perder a culpa ao comer. Esquece essa história de que estou comendo um bolo de chocolate, eu errei, eu pequei, eu não deveria, eu, né, fiz besteira, eu vou me despedir para entrar em dieta. Esquece isso. Uma das bases, dos pilares do teu emagrecimento, está em justamente você parar de ficar se despedindo da comida, de ter medo da comida, porque isso faz com que você vá indo por um caminho onde o alimento é permitido ou proibido, onde é ou tudo ou nada. Ou eu como muito isso aqui, ou eu não como nada. Ou eu como 3 pães ao dia, ou eu não posso comer nenhum, né? Ou eu como várias fatias de queijo, ou o queijo está proibido. E não é por aí. É tanta informação que se tem a respeito de alimentação que, na verdade, vocês mais se confundem, muitas vezes, do que se acham. Vocês mais se perdem do que se encontram. E é essa clareza que eu quero que vocês comecem a criar aqui. Então, toda terça e quinta-feira eu estou aqui para entregar esse conhecimento para vocês. Caramba, a Lari me ensinou que não posso ficar me entupindo de queijo. A Lari me ensinou que se eu tenho queijo, se eu como muito queijo, se eu tenho gases, distensão abdominal, barriga acorda lisinha, depois fica parecendo barriga de grávida, eu tô. Será que esse queijo está me fazendo mal? Será que eu tenho uma intolerância à lactose? É sempre, gente, ouvir o corpo, se atentar aos sinais, porque o corpo está te mostrando o que tá bom, o que não tá, né? Que é mais um dos nossos pilares. Aprender a ouvir os sinais que o seu corpo te dá. Aprender a interpretar o que o corpo está querendo te dizer. Então, isso é o segredo do emagrecimento de vocês. Então, recapitulando, falamos sobre 4 alimentos que vocês consomem com frequência e que podem estar comprometendo o emagrecimento de vocês: azeite, abacate, queijo, tapioca. 4 alimentos que são saudáveis, sim, mas que em grandes quantidades podem estar comprometendo o emagrecimento. Vocês precisam abrir mão deles a partir de hoje? Não. Vocês precisam entender se dentro do que eu falei, se dentro dessas quantidades, vocês estão consumindo a quantidade adequada ou vocês estão exagerando. Está consumindo azeite em tudo? Opa, vou dar uma segurada no azeite, vou botar menos quantidade. Ao invés de virar, eu vou pegar com colher de chá e vou botar menos. Tá comendo queijo? Qual o momento do dia que o queijo é mais importante para vocês? Já adianto que não adianta se guardar e comer só à noite um sanduichinho com queijo, porque pouca proteína. Então, talvez deixe o queijo para outro momento do dia, para o café, para o lanche da tarde, que são refeições onde muitas vezes você vai consumir mesmo menos proteína. Abacate, gosta de abacate? Pode comer guacamole, pode fazer vitamina, pode comer ele amassadinho, mas cuidado com as quantidades se você está querendo emagrecer. Porciona melhor essa quantidade de abacate que você está consumindo. Então, olha aí, gente, a diferença. Não existe pode ou não pode, não existe vilão ou mocinho, não existe proibido ou permitido. É equilíbrio, é ciclar os nutrientes, as estratégias, é não demonizar o carboidrato, nem achar que a gordura é a salvadora da pátria, né? Vocês entram numa low carb que, na verdade, é cetogênica.
Porque vocês entopem a low carb de gordura. Aí se entope de castanha, aí coloca ali tipo bacon, aí coloca um monte de abacate, coloca um monte de queijo, um monte de ovo e não emagrece. Por que não emagrece? Porque tá cheia de gordura, mas tá cheia de caloria. Se não tem déficit calórico, o emagrecimento não vai acontecer. Simples assim. Pronto, acabou. Então, é isso que vocês precisam entender. Eu preciso entender que esses alimentos saudáveis são saudáveis, podem e devem ser consumidos, mas em quantidades adequadas, porque a qualidade importa e muito, porque se eu tenho qualidade, fica mais fácil fazer desinflamação, fica mais fácil fazer regeneração metabólica e conseguir emagrecer, mas eu preciso aprender também a olhar, cuidar das quantidades. Por isso que eu sempre falo que a balança é tão importante. Lara, eu preciso ficar pesando tudo todo dia, toda hora loucamente? Não. É entender. Depois que você entende a medida caseira, você já sabe que 60, 70 gramas de abacate é mais ou menos 2 colheres cheias. Você já sabe que 30 gramas de queijo é uma fatia média. Então, essa noção visual a gente precisa criar, porque isso faz toda a diferença no processo de emagrecimento de vocês, e foi fazendo esses ajustes que as mulheres, minhas alunas, minhas pacientes, né, as meninas do MCI, aprenderam a emagrecer comendo o que gostam, sem dificuldade, sem passar fome, e aumentaram a disposição, que eu não estou aqui para ficar ensinando ninguém a fazer dieta radical, dieta rigorosa, se despedir da comida, eu estou aqui para te ensinar a emagrecer com prazer, comendo o que você gosta, mas de forma consciente, conectada, equilibrada e o melhor de tudo, com autonomia. Eu quero que você entenda e faça o que precisa ser feito de forma consciente. Então é isso, gente. Muito obrigada por almoçarem comigo, por estarem aqui, né, tirando as dúvidas, interagindo. Um beijo para vocês. Nos encontramos essa quinta às 19 horas. Temos live aqui toda terça e quinta. Compartilhem com outras mulheres que vocês conhecem, que consomem esses alimentos em grandes quantidades, que acham que existe alimento proibido, permitido, que existe alimento milagroso. Compartilha essa live, esse conteúdo com outras pessoas que precisam saber disso, porque são erros muito comuns que eu acompanho todo dia. Todo dia eu vejo mulheres sem conseguir emagrecer porque estão cometendo esses erros. Então a gente precisa compartilhar isso com outras mulheres para que elas entendam que o emagrecimento não é e não precisa ser nem um bicho de 7 cabeças. Dá para emagrecer com equilíbrio, dá para emagrecer comendo o que gosta, fazendo isso de uma forma mais consciente e equilibrada.